Olá, muito bom dia. Começa agora no Grupo Séries de Comunicação, o Jornalismo em Pauta. Obrigado pela sua audiência. Nesta manhã de domingo, 29 de junho, último final de semana do mês 6, seguimos em frente aqui na programação da Positivo FM, das séries AM 1440 e também na página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação, @canal Grupo Séries. Você pode assistir o Jornalismo em Pauta, como também os demais conteúdos, entrevistas, programas, jornadas esportivas, pelo qual já está publicado lá no YouTube do Grupo Séries. Muito obrigado pela sua audiência e companhia nesta manhã, cedo de domingo. Previsão aí de mais frio para o longo da próxima semana, aliás, semana que está começando. E claro, você é o nosso convidado nesta manhã para ouvir, dialogar a pessoa que está perto de você, ouvindo o rádio nesta manhã ou pela internet, também no site gruposeries.net.br. Para a gente, aqui a equipe de jornalismo do Grupo Séries, que vai conversar sobre fatos que aconteceram nessa última semana. E você é o nosso convidado. Sou Felipe Keller, aqui está ao meu lado Jéssica Gomes. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daiane, Sadi, também a Luísa, aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Estamos aí finalizando quase, mais um mês, metade do ano já se foi, e a gente traz nesse Jornalismo em Pauta vários fatos durante essa semana. Daiane, bom dia. Muito bom dia, Felipe, Luísa, Sadia, Jéssica, toda a nossa audiência que está nos acompanhando. Estamos aqui para mais um domingo, trazendo aí tudo que é informação relevante para o pessoal começar a semana também muito bem informado. Muito bem. Antônio Sadi, bom dia. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, bom dia para Jéssica, Daiane, Luísa, ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação, especialmente do YouTube, também das plataformas do AM e também da FM. Eu quero, de início aqui, Felipe, pedir desculpas pela afonia, que foi uma semana dura, uma semana difícil, por conta desse frio que a gente passou aí. Eu, sinceramente, não me dou muito bem com o frio. E a mudança de temperatura também, nessa de que a gente teve temperaturas um pouco elevadas aí durante a tarde, daí o clima, a umidade também ajuda, né? A pergunta é, quem gosta de frio, gostou do frio essa semana? Gostei. Ponto. Eu tenho dificuldade. Eu, sinceramente, não me adapto ao frio. E principalmente por essa oscilação de temperatura, Jéssica, que você refere. Porque eu me protejo, aí eu suo, aí tenho que tirar e assim vai. Então, realmente é um período duro para mim, bastante complicado. Tu sai do calor de casa às 5 da manhã, tu vem caminhando de manhã cedo ou cedo? Sim, caminhando. E aí tu pega o frio. Mas eu chega aqui com calor, tirando o casaco e daí já tá frio também. É uma situação, mas enfim. Muito bem, obrigado a Luísa, que está na parte operacional, técnica, tanto de áudio e de vídeo aqui para a gente colocar o Jornalismo em Pauta no ar nesta manhã. A gente começa falando sobre assuntos internacionais, falando sobre bombas. E essa semana, então, teve um acordo aí de cessar do bombardeio de Israel ou dos Estados Unidos contra o Irã, nesse objetivo dos dois países em tentar frear a produção de urânio para a formação, construção aí de bombas atômicas por parte do Irã. Mas por que o Irã? Porque o Irã tem declaração de guerra ou de ódio a Israel. Uma das suas pretensões é, digamos, varrer ao Israel do mapa, literalmente não quer que o Estado de Israel exista. Por isso que o próprio Irã também financia grupos terroristas, como o Hamas, que atacou Israel em 7 de outubro, há 2 anos atrás, né? 2 anos? Faz 2 anos já. 2 anos, em 2023. Então, esse é um dos fatos internacionais. Outro fato que chamou atenção foi que o Trump conseguiu fazer com que os países da Europa, que fazem parte da OTAN, investisse 5% do orçamento em defesa, defesa bélica, aérea, militar, dentro do contexto. E, claro, um dos assuntos que chamou muito a atenção também essa semana foi a situação da brasileira, que acabou morrendo na Indonésia
ao cair de um vulcão, né? Uma caminhada que é feita ali próximo à boca de um vulcão ali, né? Claro, um vulcão ativo, né? Vulcão ativo ainda. E acabou caindo. Enfim, acabou não havendo o socorro prestado de maneira rápida para salvar a brasileira, que acabou morrendo. Ficou 3 dias ali no vulcão? 3 dias. 3 dias. No 4º dia ela foi encontrada morta. E a biópsia informou que foi... Por traumatismo... Hemorragia, isso, que ela teve uma queda, né, hemorragia. Eu não sei quem que vai se responsabilizar, mas normalmente quando tu faz um passeio, por exemplo, trilha aqui no estado, tu assina um termo de responsabilidade, né? Eu não sei se lá também assina, mas a crítica foi porque atrasou o socorro, né? Mas o parque, então, que assume essa parte, tem uma parte bem específica que avisa que a trilha não é feita para quem é iniciante, que a trilha é perigosa, que você precisa ter um preparo físico, ele determina todas as questões físicas que você tem que ter esse preparo para fazer a trilha. E aí é por conta e risco de quem decidiu se arriscar, né? E tem um detalhe importante que também me chamou a atenção nesse episódio aí, porque essa cidadã brasileira, ela saiu para fazer essa trilha com um grupo de europeus, era um grupo de 6, 7, 8 pessoas. E lá pelas tantas ela cansou e resolveu parar para descansar ela. Uhum. E aí o grupo seguiu e ela ficou. Aí quando ela retomou a caminhada, ela estava perdida. Quer dizer, houve uma negligência do grupo como todo e ela também. Ela deveria, ou fica alguém com ela ali, ou ainda ela mais para. por ser um local que ela Como não conhecia. Ela estava conhecendo no momento. Vai ficar sozinha, né? Eu quando li isso aí, eu fiquei pensando, mas foi muita negligência, né? Me desculpe, mas aí não tem condições. Né? Um lugar inóspito que você não conhece, que você está ali arriscando a tua vida, que tudo pode acontecer, e você vai ficar sozinha, né? E os outros também abandonarem a guria, né? Isso aí também foi uma negligência que sinceramente não dá para entender. Eu não sei se tinha guia ou não, nesse caso. Parece que a situação lá é muito parca, viu, Felipe? Se tratando de assim, orientações primeiro. Tu paga, depois entra e caminha. É tipo isso aí. Aí eu acho que o grupo é o que tá, as pessoas que estão ali que acabam indo juntos, né? Mas não é ninguém tipo que se conhece, né? O companheirismo é que deve salvar as pessoas, pelo que eu entendi. Nas redes sociais a família da Juliana tá falando que é negligência do pessoal de lá, né? Dos socorristas de lá que não foram antes socorrer a filha. Daí eles não teriam ido, pelo menos, por conta do clima, né? Que esfriou bastante, que daí não propiciou que eles... eles ficaram dias tentando, né? As condições climáticas lá eram bem delicadas também, inclusive no dia que foi feita a trilha. E tem vários vídeos também dos socorristas e dos voluntários mostrando a atual situação que eles estavam no momento do resgate, que não se conseguia chegar até o local. O próprio resgate já foi em situações extremas. O cara saiu de lá como herói e quase teria morrido também. O Salvador lá, o guia turístico que acabou salvando, chegando lá e efetivando a ação de resgate. Né? Mas ele também correu o risco de... Era o alpinista Agan. Ele que liderou essa missão para salvar a Juliana. Ainda com vida, né? Ele tentou. A gente tem pessoas que tentam subir esses morros, né? Tipo, morros congelados, né? Montanhas, enfim. Pessoal que escala o Everest, né? O Everest, enfim, muita gente não voltou, né? Da tentativa de chegar ao topo do Everest ou o local mais alto possível que a condição humana possa possibilitar em termos de acesso ao oxigênio, por exemplo, ou a condição meteorológica. Mas, enfim, um fato que chamou a atenção. E, Sadio, o Trump conseguiu convencer a Europa de gastar ou de investir mais dinheiro em defesa? Porque dizem que foi uma vitória política dele. Pois, Felipe, que situação, né? Chegar assim, agora vocês vão gastar mais em defesa porque senão eu estou caindo fora. E eu acho que a Europa repensou, né? Melhor com os Estados Unidos que sem os Estados Unidos. Pois é, para brigar contra quem? Né? Essa é a questão. A partir do momento que você investe, como está se investindo em armamentos assim,
você também força que os teus supostos inimigos também invistam. Se é que eles já não têm, né? Então um armamento que, afinal de contas, rivalide com o que você está investindo aí. A China subsidia a Rússia, por exemplo. A Coreia do Norte oferece soldados para o exército russo também. Os soldados da Coreia do Norte são... Eu duvido que a Coreia do Norte tenha a tal de bomba atômica, sinceramente. O Kim Jong-un... Mas se tiver, é um perigo iminente a todo o planeta. Se tiver, aí é um problema. Porque ele não tem nada a perder, né, Felipe? Então, situação. Né? Mas por que um país pode ter, outro país não pode ter? Uma coisa é um país com um sistema democrático, né? França, Estados Unidos, Inglaterra. Outro problema é um país que tem um comando radical, né? Extremo, né? Ou ditatorial. O outro é uma teocracia, que é o caso do Irã. Isso, né? Mesmo. Que é um governo baseado na religião, uma religião que ela é draconiana para as pessoas, para as mulheres principalmente. E que, aí, Felipe, entra uma outra questão, essa briga entre Israel e Irã está no que não quer, no que tem como princípio o Khamenei, que é o líder religioso do Irã. Né? Quer dizer, o cara está no fim da vida, propõe uma guerra, investe em armamento aniquiladores, como é a bomba atômica, e aí coloca a sua população toda em risco. Então, tem que botar ele, quem quiser brigar com ele num ringue lá, vocês dois se matem aí se vocês quiserem. O vencedor vai para casa. E lá no Irã tem eleição para presidente, né? Mas o presidente no Irã é uma figura administrativa. Ele é funcionário do... Ele é figurante, né? Ele é um figurante. ele presta contas ao líder religioso. Né? Então, eu acho que ele é o próprio líder, né, religioso, não é? Sim, é ele que coloca os decretos e diz o que deve e o que não deve, né? Eu não sei, alguns anos atrás, mas com esse sistema mais radical dentro do islamismo, por exemplo, turismo no Irã, uma mulher ocidental, tipo, ela não vai seguir as regras locais para fazer turismo no Irã, por exemplo. Ou talvez nem vá muitas pessoas fazer turismo no Irã, mas chama a atenção, por exemplo, essa questão comportamental, assim, né? Até tem vídeo de algumas pessoas comemorando, enfim, e se pensou até que o regime poderia cair, mas acabou não caindo. Mas o que chamou a atenção são essas bombas, né, que os Estados Unidos lançou, que perfura o chão e atinge o alvo a 60, 70, 80, 100 metros no subsolo. E também tem aquela pergunta, né? Se você não quer fazer o mal, por que você esconde aquilo que você está fazendo, né? Então... mas aí tem outras questões, né? Porque cada parte tem a sua versão, tem a sua narrativa. No caso do Irã, eles alegam que a produção de urânio é para fins pacíficos. O fim pacífico deles só se for para a produção energética, por exemplo. Que até parece que 20% do que você enriquece ali o urânio. A partir de 80, 85, 90 já é para a produção da bomba atômica. Agora, eu, assim, vivendo aqui no Brasil como cidadão, o que eu queria entender, o que eu não entendo, em última análise, é como um país milenar de 5 mil anos, como o Irã, que brigou o tempo todo, a sua existência toda é de briga, de luta, né? É uma região beligente, né? Aquela região ali. E toda a região é beligente, né? Um contra o outro. E não entenderam ainda que brigar, que lutar não leva a nada. Eles não têm nada e ainda querem brigar, e ainda querem ter guerra, ainda querem ter armamento, né? Para aniquilar o adversário. Eu não entendo isso, queria entender. Nós aqui com 500 anos, com 250, 200 e poucos anos de república, entendemos melhor essa situação, que não vale a pena. Agora eles lá com 5 mil anos não entendem isso, Felipe. Isso que eu queria, sinceramente, entender nesse plano aqui em que a gente está. E ainda tem a divisão, né, entre sunitas e xiitas, que está dentro do islamismo também, né? Mas o ódio ali
por parte da região é contra Israel, né? No caso do Irã, que inclusive financia outros grupos, né? Felipe, quando começou o programa iraniano de beneficiamento do urânio, Israel e Estados Unidos apoiaram o Irã, né? Mas lá atrás, com outra política de governo, que não era essa teocracia que hoje está comandando, né? E agora brigaram, né? Quem está mandando é um cara que não pensa assim. Tem o grande caso do Bush, né? Que vendeu a narrativa para a imprensa americana, que havia armas de destruição em massa no Iraque. E como havia aquele apelo pós 11 de setembro, né, em derrotar os vilões e também todos os inimigos americanos, o Bush aproveitou e invadiu o Iraque, porque não tinha bomba atômica no Iraque. Ele queria, na verdade, ali alcançar as áreas petrolíferas, né, do Iraque, que, claro, depois os Estados Unidos saiu do país e tudo mais, o Iraque se estabeleceu como país, digamos, tem os seus problemas ainda assim, claro, mas é um outro caso com relação à invasão americana, né? Porque se pensou que os Estados Unidos realmente poderia ir mais longe, mas o Trump deu um freio nisso, foram algumas bombas apenas para destruir digamos, o potencial de produção nuclear, né? Mas enfim, são fatos que aconteceram nessa última semana. E teve até um fato interessante que chamou a atenção. Deve ter uma repórter ucraniana que estava lá na Holanda, no encontro da OTAN, que ela perguntou para o Trump quando os Estados Unidos iria fornecer armamento antiaéreo para a Ucrânia, para que a Rússia não atingisse mais prédios ou áreas residenciais civis em cidades ucranianas, né? E aí ela fez, não foi uma pergunta, né? Foi até um pedido para ele, para que ele fornecesse essa estrutura, essa tecnologia militar de defesa antiaérea, justamente para que quando a Rússia bombardeasse alguma cidade ucraniana, não vitimasse mais civis, né? Inclusive ela comentou para o presidente americano durante a fala dela ou a pergunta dela que o marido dela está na guerra, né, como soldado, né? E ela, na pergunta, ela fez o pedido para o presidente americano disponibilizar estrutura antiaérea para a Ucrânia, né? Tá, então, mas aí ela tinha que entender uma coisa: a guerra ocorre, Felipe, por interesse financeiro, econômico-financeiro. Se não tiver interesse econômico-financeiro, claro, ela estava como jornalista, mas acima de tudo como cidadã ucraniana, né? Exatamente, como família ali, né? Ela pediu ajuda, porque ela pediu ajuda, ela aproveitou a oportunidade e pediu ajuda, né? Eu entendo muito bem a situação dela, porque a família dela na guerra, ela tendo que morar na Polônia, saiu da Ucrânia, então, enfim, mas foi algo que chamou a atenção ali naquela coletiva de imprensa, né? Porque essa guerra aí, ela tem um cunho financeiro enorme. Ela tem os interesses dos Estados Unidos, tem interesse ali na região. É uma situação bastante complicada, porque Israel é tido como um país que ele tem alguns amigos e tem muitos inimigos, né? Inimigos que já foram amigos e que agora são inimigos, que já foram inimigos que agora são amigos. É uma situação, né? Mas o que determina ali, Felipe? Quando iniciou esse ataque dos Estados Unidos, principalmente contra o Irã, a Rússia e China se posicionaram a favor do Irã. Por quê? Porque eles recebem pelo Estreito de Hormuz o petróleo mais barato do que os demais países que o Irã vende petróleo. Então, China e Rússia recebem petróleo subsidiado e por isso que se posicionaram a favor do Irã. O resto que não tem nada a ver com isso, que paga o petróleo, o barril lá 80, 90, que estava 75, né, quando começou
a guerra, né? Antes de começar a guerra, foi 80 e 85. Se fechasse o Estreito de Hormuz, poderia chegar a 120, que daí seria uma tragédia econômica mundial, para o Brasil inclusive, mas principalmente para a China e também para a Rússia. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta, chegamos em terras brasileiras. Essa semana o destaque foi mais no meio político, a gente teve algumas situações que aconteceram aqui no Congresso Nacional. Houve a aprovação do aumento do número de parlamentares, o que vai aumentar, claro, a despesa pública, e também teve a derrubada no Congresso do decreto presidencial do presidente Lula, da derrubada do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que era um imposto pelo qual o governo contava para tentar estancar ou diminuir o déficit fiscal das contas públicas do governo federal. Foi uma derrota, digamos, duríssima para o governo. O Lula já quer judicializar a questão no Supremo Tribunal Federal. Seria meio estranho, né, o governo federal levar isso ao Supremo Tribunal Federal e depender da mais alta corte brasileira para aplicar imposto sobre empresas ou pessoas, né? Isso é meramente político, não jurídico, né? Enfim, é uma situação que chama muito a atenção, mas pegaria mal para o governo tentar judicializar aumento de imposto. Seria um anti-marketing, né? O governo que colocou um marqueteiro lá, não sei, mas eu acho que é muito anti-marketing até o momento por parte do governo. E teve, claro, essa crítica aí, mais uma crítica mais acentuada contra o parlamento, né? De aumentar o número de parlamentares, não diminuir de outros estados, né? Ou tentar equalizar de alguma maneira, mas não aumentar a despesa pública aumentando a quantidade de parlamentares. Aqui no Rio Grande do Sul não vai ter aumento de parlamentares, mas outros estados, como Santa Catarina, sim. Né? Então fica esse aspecto. Eu particularmente achei desnecessário, né? Aumentar parlamentares. Mas 513 já é demais. Já é demais, né, Sadi? Eu acho que tanto serviço para tanto deputado. Né? Deveriam fazer um processo de diminuir, inclusive. Exatamente, tem que se trabalhar para diminuir. Quando se discutiu a reforma política de regionalizar os candidatos e cada candidato eu acho eleito... demais, viu? Me permite, Felipe, eu acho demais também aqui nos municípios. 9 vereadores é muito vereador para o município. Teve aquela polêmica política no Metóquio de 9, chegar a 11 vereadores, né? Mas faz alguns anos isso, né? Eu não me lembro que época foi, mas se tentou chegar a 11 vereadores aqui no Metóquio, né? 11 ou 12, não me lembro bem certo. Daria para, se quisesse estabelecer pela nova regra e pelo número de habitantes do Metóquio, chegar a 11, né? Mas aí houve um levante e essa ideia foi debelada. Foi da própria sociedade civil na época, né? Sim. Mas, assim, é muito vereador também. Como é muito deputado na Assembleia, 55, como é muito os 513 que hoje atuam no Parlamento Federal, lá em Brasília. E agora vai passar para mais 14 ou 15 que vão. 18, isso. É uma coisa assim, eu não tenho número aqui em mãos. E mais uns milhões, 7 milhões cada deputado do Brasil gasta por ano, né? Então, quanto é que isso não vai onerar? E outra coisa, eu acho que o nosso Congresso Nacional, ele cobra o governo que não faz despesas, que não corta gastos, e isso é verdade, tem que cobrar, e o governo não faz corte de gastos. Agora, tu tem que dar um exemplo também, né, Felipe? Você não pode quando se discutiu, pregar moral de cueca, né? Quando se discutiu a reforma política, eu gostei daquela ideia do voto distrital, né? Você tem um colegiado de candidatos da região e cada partido indica o seu nome principal e aí é eleito o candidato distrital, né? Cada distrito ou cada região que representa esse distrito, com um número X de municípios, teria 1 ou 2 representantes na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, poderia ser mais, enfim, seria mais ou menos isso. Você não teria a lista de todos os candidatos a deputado estadual ou de todos os candidatos a deputado federal. O partido nomearia uma lista
e aí você faria o voto distrital, né? Enfim, mas aí não avançou a ideia, ficou como está hoje, e agora vai aumentar o número de parlamentares. Alguns estados brasileiros vão ter mais deputados a partir de 1º de janeiro de 2027, né? A eleição será em 2026. Mas enfim, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre vão até o Palácio de Planalto tomar café com o Lula, mas na hora de votar, Sadi, aí, Daiane, votam contra o presidente, votam contra o governo. É que o café tá caro, Felipe, daí tem que aproveitar Tem que essas oportunidades. tomar lá com o presidente, óbvio, tá caro o Tem café, que eu tô chegar aqui. num ambiente que tem café e aproveitar, né? Não dá pra deixar. Exatamente, do Mesmo que preço não tá goste o de café. É uma situação impressionante, né? Enfim, mas o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que são os presidentes dos poderes da Câmara e do Senado, não embarcaram no aumento de IOF. Isso se chama também impacto político, né? Ano pré-eleição, isso são fatores que também movimentam na hora do deputado votar ali. É um prenúncio de que o governo Lula está em derrocada. Mas e as pesquisas que não mostram isso? Mas aí tem alguma coisa, né? Porque o que adianta tu colocar um marqueteiro lá para fazer a comunicação se o governo não toma uma atitude assertiva para melhorar a situação? É o IOF, é o aumento de deputados, não tem nenhuma notícia que a gente veja nos últimos tempos que seja positiva. Nem o que ele se propôs Nem a pra fazer. se criar um marketing. O governo não conseguiu estabelecer... Ele é o próprio anti-marketing. Um programa, o governo não conseguiu, o governo Lula só trabalhou pelo populismo. E nem isso foi bem feito, né? Nem Sadi? isso realmente conseguiu. E ainda com muita... E ainda é acusado de ter ampliado aquele rombo lá dos aposentados e pensionistas. Né? Na verdade, o governo ele vai tentar abertura de crédito especial, né, para a Câmara e o Senado aprovar para tentar ressarcer. Não sei se o fato vai... é que, Felipe, se o governo não fizer alguns ajustes, o ano que vem vai colapsar. Não, o governo não vai fazer ajuste nenhum. Colapso financeiro das contas públicas do governo. Esse governo não vai ajustar mais nada, vai ficar assim até começar a campanha. Vai entregar o governo em frangalhos. Vai ser uma situação... Bem, E era previsto já isso, né? Quem assumir... Tudo foi dito, Jéssica, tudo foi dito, pré-dito na campanha política. Exatamente. Né? O que está ocorrendo no Brasil, na minha opinião, não é nada de novidade. Não tem nada de novidade, não tem nenhum fator novo. Tudo estava lá, dito, redito, explicado. Explícito. E está ocorrendo. Só que o Lula, nesse aspecto, Jéssica, ele é muito audaz. Né? Ele consegue, com o seu canto de serpente, propalar coisas assim, palavras, fatos que não são sofismas, né? que ele usa, né, Daiane? Ele usa o tempo todo de sofismas para se manifestar, para defender o seu governo. E aí, porque o que eu sinto, sinceramente, a expressão que eu tenho da nossa imprensa, a grande imprensa, é que, porque foi o Lula que disse, está dito, né? Vamos se adequar aqui, vamos se ajeitar, que ele falou isso, né? Vamos parar aqui, né? Está dito e tal. Tem que aceitar. Condena um pouquinho ali, mas fica nisso. Né? Não há contestação. Esse que é o problema. Mas aonde que há contestação? Em muitos aspectos das redes sociais, né? Em programas de internet, até de canais tradicionais que estão na internet, que têm posicionamentos de crítica, e aí entra aquela ideia de regularização de rede social, porque ali o Estado ele não tem como dizer o que as pessoas têm que dizer, né? É uma porque terra sem lei, né, Felipe? As pessoas pegam a o celular, sempre foi. abrem ali o ao vivo, né? E opinam sobre governo, sobre políticos, enfim, sobre partidos, sobre futebol, seja qual for a tendência daquele canal ou
ou daquele comentarista. Um país que condena um humorista por piada contra o governo, Felipe, é o princípio do fim. Me desculpa, mas até então o Brasil teve liberdade de expressão no sentido, principalmente de um piadista, de um humorista, e o cara foi condenado. Se não gosta das piadas, não gosta das piadas, né? Mas enfim, tá falando do caso do Léo Lins? Do Léo Lins? Ah, Isso sim. aí. Ali no caso foi o Ministério Público que acusou ele, né? Foi o Ministério Público de São Paulo, acho. Mas segue uma tendência, né, Felipe? O que se segue é uma tendência. As piadas dele não são... Não dá para defender eu também, né? Não dá para defender. É uma mas questão... é aquela coisa. Eu nem conheço, não sei o que é esse cara. Tem gente que sai de casa, paga e sabe que vai ouvir aquilo, Viu, né? Felipe? Ó, é o seguinte, eu nem conheço, nem sei quem é esse cara, sinceramente. Eu só Mas sei é que ele foi pegou 8 condenado. anos de cadeia, né? Da mesma forma que eu acho Daí- que o cidadão de bem, o cidadão consciente, que não quer ouvir o cara, que não quer saber do cara, ignora simplesmente, como eu, né? Mas Não, as piadas dele são falas fortes, né? Eu não ouvi, sinceramente. São falas fortes, assim, mas informação que tenho é que é teatro com bom público. As pessoas pagam Ele para teve ouvir aquilo. uma polêmica maior né? com a Preta Gil, né? Por conta da doença dela. Em relação a esse isso, tipo de situação aí tem que realmente, né? Aí é bom senso, né? Exatamente. E aí é tripudiado aquilo, esse tipo né? de A coisa. gente também tem que saber escolher para quem que a gente vai dar palco, né? Esse dia eu posso escolher qual que é a pessoa para quem eu vou gastar o meu dinheiro para ir assistir. Ele só faz sucesso porque tem pessoas que assistem. Tem essa história bem. Ou Eu não escolhem, né? gosto do artista, não gosto da música do cara, não mas vou o show pagar do pra cara ver. tá cheio. Então tem isso também, né? O público, existe uma plateia consumidora desse tipo de conteúdo, né? Mas enfim, a gente entrou nessa situação aí justamente porque também chamou atenção aí recentemente aqui no país. Mas seguimos, até teve aqui no Rio Grande do Sul, né, na fronteira aqui com o estado do Rio Grande do Sul, teve aquele caso sério do balão, né, semana passada, né? Foi no último final de semana. No final né? de semana, né? Que infelizmente as pessoas acabaram perdendo a vida. Não sei, eu até estava ouvindo ali acho que era no domingo de manhã, acho que as autoridades realizaram ali uma conversa, fizeram uma reunião. Eu acho que foi até o prefeito da cidade lá que comentou que, acho que não sei se ele interpretou, não sei se ele acabou se equivocando, mas ele falou na palavra protocolo. Não sei se ele quis dizer que tem que fazer um protocolo ou fazer um protocolo mais rígido, né? Mas eu acredito que tem um protocolo de segurança, né? Para subir no balão ali e tal, e voar com relação a questões de segurança, né? Eu não sei, imagino que isso aconteça, porque existem muitas pessoas que fazem esses Nunca passeios. voei, não sei como é que é, não sei se E acidentes assim não acontecem com frequência, né? É Então, igual de avião, né? Em 200, um cai. Eu imagino que esses protocolos devam ser seguidos à risca, até porque é balão, voa, tem fogo, toda essa questão. Então, eu imagino que deva ter várias questões a se seguir. Porque... Eu acho que esse chefe, no caso do prefeito da cidade, ele talvez quis comentar melhorar o protocolo de segurança, né? Melhorias sempre são bem-vindas, Acho né? que é nesse aspecto. Mas o que chamou no depoimento do piloto do balão é que o extintor não funcionou, né? Então, talvez isso pudesse ter feito alguma diferença. E ele mesmo ordenou as pessoas a pularem do balão. Vai bater e vai subir, né? E as pessoas, algumas conseguiram pular, mas outras, a maioria ali, acho que não conseguiu, né? O problema é o seguinte, Felipe. Umas quando se jogaram, né? Ele sugeriu para descerem do balão, então, quando o balão... Batesse, E pula. pulava. Só que daí diminuiu o peso, o balão subiu de novo. Né? Sim. Aquelas pessoas que saíram, o balão ficou mais leve. Né? E como ele continuou, e talvez a negligência do piloto esteja aí, não desligar aquele fogo, aquele... Mas eu não sei nem se Maçarico. tinha mais Maçarico. como desligar. Eu acho que chegou num ponto em que Acho que não havia mais essa O fogo possibilidade. chegou no material do balão. Outra coisa, o clima estava adverso para isso, né? Tem um vídeo antes que os caras estão segurando o balão para cá, para todo mundo embarcar, e segura e o balão vai para lá e vem para cá. Tchê,
Ó, Eu não embarcava. Eu respeito quem vai fazer uma aventura. Tu lembra daquele caso? Você lembra daquele caso do caso do Por mais padre? que o dia esteja bonito, eu prefiro ficar no chão. Tu lembra do caso do padre que Todo quis respeito, mas quem quiser ir, ó, beleza. não teve tem aquele problema. caso anos atrás do padre que queria O do balão, né? Do balão, Com é, De não- gás hélio, né? nunca mais o corpo dele nunca foi encontrado, né? E nem o balão também. E nem os, enfim, um caso que também me chamou atenção há alguns anos atrás. Muito bem, chegamos aqui ao estado do Rio Grande do Sul, na província de São Pedro. Nós tivemos muito frio, muita chuva. O reflexo está na voz do Sadi, né, Sadi? São Pedro, que é hoje, né, Felipe? 29, não é? Hoje é província. São Paulo e São Pedro. É, São Paulo e São Pedro, é hoje, domingo. Né? Penúltimo Olha dia só. do mês. Será que é por isso que ele mandou tanta chuva e frio? Deve ser. São Pedro que foi o representante de Deus aqui na Terra, né? Deus quando definiu então que aqui na Terra seria o representante é Pedro. Ele disse assim que Pedro em hebraico acho que é pedra, né? Sim. Nesta pedra eu alicerço a minha fé, minha esperança e tal. E Pedro, pedra, você é o representante. Então, hoje, exatamente, 29 de junho, é dia de São Pedro, São Paulo. Então, São Paulo, para mim, não sabia, mas São Pedro eu tinha convicção que era. Convicção não, suspeitava que fosse, né, dia dele. Então, hoje é o seu dia, Felipe, já que você fez a referência aí de província de da São província Pedro. de São Pedro, Rio Grande do Sul. É. Beleza. E o Santo São Paulo se refere à cidade de São Paulo também? Não? Ou não tem nada a ver? Daí eu confesso para ti que eu não sei. Não sei São se Paulo. Pedi para Jéssica fazer um Google aqui ao domingo de manhã. E a gente vai Para termos certeza. vai fluindo a conversa e vem as dúvidas. Mas o que dá para chamar a atenção essa semana, né, além do frio, da chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul, teve a entrevista do Irineu Hort, que é o Grupo Séries, até a Daiane e o Aqui Sadi. São Paulo, agora estou me recordando alguma coisa. Oi. Ele é o porteiro do céu, não é? Ele é o cara que cuida lá de quem vai para o céu. Ele fica lá na. Então quem vai encontra São Paulo. Sabe? Quem vai Tem para o que céu. cair nas graças ele dele, que então. abre ou não abre a porta para você entrar no paraíso, né? Acho que é isso, se não me engano. E quem não for São Paulino, no caso. Vai ter que cair nas graças do santo. Quem for palmeirense, santista. O corintiano é o São Jorge, né? Tem o São Jorge, né? Mas, enfim, uma das falas que o Irineu, nas perguntas que a Daiane e o Sadi fizeram, foi que o projeto de securitização chegaria o produtor rural, sendo aprovado no Congresso, sendo beneficiado os produtores gaúchos. Então, o recurso que seria disponibilizado, sendo aprovado, seria para o Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, não encaixaria o projeto, por exemplo, para o produtor que tivesse algum prejuízo climático no Paraná ou Santa Catarina, por exemplo. E o município teria que ter decretado estado de emergência. É mais ou menos nessa linha que o Irineu quis dizer na entrevista, e isso é uma das situações que está em debate também em Brasília, do projeto da securitização, da ideia de tentar se aprovar o projeto nos próximos meses ou semanas em Brasília. Nessa linha, Felipe, mas tem um fator que ajuda e ao mesmo tempo prejudica, que é justamente o Estado estar isolado e também de só favorecer os agricultores que estão lotados aqui no Estado. Esse é um problema. Porque aí, por que um deputado do Norte, Nordeste vai votar a favor de um... Aí que está no aspecto do apoio político ao projeto, né? Entraria uma outra situação. Eles nem estão. O problema maior da securitização, e não vai sair a securitização, infelizmente não vai sair, né? Eu estava acompanhando uma manifestação de Nilson Marcon. Ele é deputado federal ali de Ronda Alta, terra que eu nasci lá, do PT. Diz ele textualmente que o governo não vai implementar a securitização. Porque falta vontade política, Felipe. Isso aí nem precisaria, por exemplo, passar por projeto. O governo deveria
reconhecer essa situação e proceder no atendimento. Dessa... Mas ele passou para o Congresso porque não quer, não tem boa vontade. Outra preocupação que o Irineu mostrou, e até vocês comentaram com ele na entrevista, foi a preocupação com o Plano Safra, né? Que já não deveria ter sido divulgado o Plano Safra, normalmente é em junho, então, no né? final do mês hoje, né? Deveria ter... Normalmente o governo faz uma solenidade em Brasília, fala do Plano Safra, é feito um grande release, né, de todos os programas que serão colocados recursos para fazer investimento, custeio de produção. E não tem nada, não tem quanto vai ser investido. Aqui o Estado está pedindo 540 milhões, né? Acho que é esse o valor, né? Eu acho que é por aí. Inclusive, não lembro se foi o Irineu, se foi em outra oportunidade que nós conversamos também com o Antônio da Luz, em que mais de uma pessoa já falaram no Central de Notícias de que o agricultor não precisa contar com o Plano Safra, porque não vai ser realmente algo que vai fazer diferença. Falou isso, o presidente da SEBRA. Da SEBRA. Né, com quem a gente conversou também. Ele acha que o Plano Safra deveria ser extinguido. Por quê? Porque a maioria dos recursos ali são recursos de bancos privados, né? O que o governo subsidia é basicamente a agricultura familiar, que naturalmente, né, não atinge a todos, e o governo nesse momento prioriza a agricultura familiar e tem que priorizar realmente. Então não teria sentido, né, um Plano Safra. Agora, o governo deveria dar uma satisfação, isso que se cobra do governo, se vai sair ou não vai sair o tal de Plano Safra. E até agora não falou nada. Não se fala nada, e quando se fala alguma coisa se promete Plano Safra recorde, mas ninguém fala em quanto, quando e nem de que forma, né? Você falou em recorde, eu lembrei de um outro problema também que aqui no estado, Felipe, não ocorre essa negociação e essa situação toda não é resolvida, porque nós tivemos uma safra boa no país, né? Só o Rio Grande que não teve, né? Outro fator que é negativo também para nós aqui é a quinta vez que o estado passa por essa situação, né? Quer dizer, é uma tragédia em cima da outra. Deveria o governo pensar, os caras estão precisando mais, mas não. Por quê? Porque aí o estado então teve que usar o Pronaf para se ressarcir das outras enchentes, das outras secas. Aí não, porque pegou lá, agora não tem mais direito, gastou tudo. Quer dizer, não tem condições. Tu não acha essa não tem solução ao problema. Tu não acha, Sadia, que deveria os governadores, o governador do estado, puxar a frente com os governadores do sul e sudeste do país e puxar os governadores para fazer um projeto de securitização? Um projeto composto, um projeto de securitização para todo o território brasileiro, indiferente de período de ano, né? Vinculado a instituições financeiras. Mas o problema é que o governo federal não tem dinheiro, Felipe. Esse que é o problema. Não tem dinheiro e falta boa vontade. Né? O governo está quebrado, como a gente falou aqui. O governo vai colapsar financeiramente daqui a 1 ou 2 anos, se não mudar algumas políticas. Então, não tem como fazer benécias nesse momento. No caso do estado, do Rio Grande do Sul, tem que atender urgentemente, porque tem que atender, porque a questão é urgente. Agora, nessa tocada aí, querer passar o boi, passar a boiada, não vai funcionar, não vai rolar. O que precisa é o Estado ser atendido. Seria, digamos, um decreto emergencial a partir de uma proposta de securitização para os produtores do Rio Grande do Sul, né? E aí teria que ter injeção financeira do governo para que isso acontecesse. Enfim, a gente chega para a região. Você esteve em Lagoa dos Três Cantos na sexta-feira, Sagi, teve novidades, conversou com o prefeito Sérgio Lache. Isso, o prefeito sorteou lá o primeiro sorteio da campanha de incentivo ao comércio de Lagoa, com prêmios valiosíssimos, de 500 na categoria comércio até 2.500. São 8, o oitavo 500 e o primeiro 2.500. Na modalidade produtor rural, a mesma coisa, né? Também 500 no oitavo e 2.500. E agora, no final do ano, esses prêmios vão ser substanciados, aliás, eles serão
vão receber um aditivo, né? Vão ser ampliados. Mas é uma ação, né, louvável, como também tivemos aqui, né, na sexta-feira também, da mesma forma. Aqui nós temos um programa Felipe esteve parecido. presente aqui, né, Felipe? Cinco felizardos ganharam uns R$1.000. Então, Faz Terminar diferença. Chegar terminar no o mês fim do com mês milão, né? e ganhar 1.000. Final de mês, aquela coisa, e aí você coloca tudo no crédito, né? Final de mês. Aí você ganha R$1.000, né? Tá ótimo. Mas região, acho que Colorado, que dá para destacar, teve o tapa-buracos da 402, feito pela própria Prefeitura de Colorado. O Dyer disponibiliza aqueles sacos de asfalto, daí frio, aí coloca no buraco aquele asfalto quebrado ali, e aí passa o rolo em cima. Mas passa os veículos, e aí os veículos, só que não tem como. Bota, tampa ali, literalmente, ele inverte o buraco, né? O buraco está para baixo, né? Ele bota um pouquinho para cima, ele inverte o buraco para cima, né? E aí baixando. Daí vai baixando, exatamente, vai passando, vão passando os caminhões. Até a segunda chuva vai, depois não tem mais. Ele vai fazendo tipo uma rede, assim, né? Ele vai se desfarelando, né? Exatamente. Ele vai... Mas isso... Eu acho muito boa a intenção, claro, da administração do Colorado. Mas é melhor que o buraco, momentaneamente, né? Porque não... Mas depois da chuva, a gente sabe que talvez já volte a ter problemas, né? Enfim, a gente olha muito Discovery Channel lá nos Estados Unidos, os caras cortam a rua bem certinho, fazem um quadrado, aí vão até a terra, né? Aí fazem todas as etapas do asfalto, aí eles fecham com a camada final, né? Enfim... O imposto que o brasileiro paga deveria fazer isso aí. A gente paga imposto de países de primeiro mundo. Desse que é feito lá nos Estados Unidos. Esse é o procedimento. Só que o serviço aqui é de sétima categoria. Inclusive, essa semana o Sadi teve na 142, o Felipe teve indo à Lagoa, né? Ali tem uns pontos, a situação. mas acho que é 142 que o Sadi mostrou ali. Dá para fazer um carreteiro ali, Sadi. Dá para fazer um churrasco, Tu Felipe. decorou, né? Os buracos aí, tu já decorou tudo, né? Aqui dá para fazer uma lagoa no Metoque também tá feia a coisa. Tem uns pontos ali que tá feio. Tá feio. E tem a situação da 451, que nem asfalto tem, e a obra está paralisada, né, Sadi? Essa semana a notícia que repercutiu mais aqui em âmbito local, o regional, foi essa paralisação da 510. Desculpa, o melhor é os comentários, né, das pessoas, né? Tava demorando, né? Tava demorando. A gente já sabia que essa obra não ia sair. Tava demorando, né? Quando a coisa tava acontecendo, agora, né, parece que... O que mais me chamou a atenção nesse episódio aí foi o fato da desculpa dada por não seguir as obras. E por essa razão, a equipe retirar o maquinário todo. O Dyer... Que é, Felipe? A empresa tirou o maquinário para o Dyer não multar a empresa. A empresa poderia ser multada se deixasse não tem essa situação. Isso pode ou deixar. Não tem. Não, porque no caso... a empresa retirou os equipamentos em forma de protesto. Em forma de protesto. Tá. Eu pensei que se tivesse a manutenção das máquinas utilizando aquela pedreira que precisa da regularização em Lagoa dos Três Cantos, poderia gerar alguma consequência para a empresa, mas não é esse caso. O que ocorre? A situação, para tentar clarear aqui a situação. Quando a empresa Compactação, então, elaborou o projeto lá, Jéssica, para participar dessa licitação e que ganhou a licitação, ela tem que dizer lá no projeto, eu vou pegar pedra lá da pedreira em Carazinho. Então, projeto Pedreira Carazinho, que vai fornecer pedra para 451 no Metoque, 510 lá em Fortaleza e Birubá. Daí, nesse meio tempo, a empresa Compactação entrou em negociação com Lagoa dos Três Cantos, com o proprietário de uma área de 3 hectares ali, viu ali uma jazida que, segundo ali, tem pedras para ser explorada por 40 anos e começou a pegar dali, racionalmente dali, porque tá do lado da obra, né? Eu pensei, é a mina de ouro, por duas razões.
a obra vai ter celeridade e a empresa vai facilitar o trabalho, vai ter ganho financeiro, né? A empresa já montou ali também uma usina de asfalto, só que o Dyer, por essa razão, entendeu que a empresa deveria pegar a pedra lá da pedreira que indicou no princípio do projeto, e por isso que embargou a obra. Tá, mas o Dyer não poderia, por exemplo, fazer um trabalho de... nós vamos dar um tempo para vocês regularizar, mas não para a obra, até pela questão de desenvolvimento e tudo mais. Esse é o bom senso que deveria prevalecer. Bom senso. A questão do bom senso. Poxa, uma rodovia... Gente, é mais de 50 anos que essa rodovia está esperando asfalto. Mas aí que tá, Felipe, olha, a situação é assim, a gente não entende porque... É mais de 3 gerações na região esperando asfalto. Situação que... Mas enfim. Sem comentários. Desmotiva ainda mais o pessoal que já está esperando, vai atrasar um pouco mais a tua corrida, Sadi, provavelmente. Pois é, eu até estava me preparando porque eles iam fazer a primeira etapa ali até Arroio Bonito. Eu disse, não, vou fazer então com eles. Eles terminam Arroio Bonito, eu vou fazer até ali. Depois eu faço a mais. A gente até estava planejando de maneira otimista, assim, olha, que tal o próximo jogo do Campeonato Municipal ali em Arroio Bonito, não vai, de nome é toque, Arroio Bonito vai ter o asfalto, né? Então a gente estava até falando... Não, o pior ainda de tudo isso, Felipe, é que a estrada ali está intransitável. Quem for com chuva, não passe por ali, não entre na via, porque não vai dar. Se for ali até a metade da via, até a chegada a Arroio Bonito, ali, algumas propriedades que tem ali, até vai, porque ali tem todo o rachão foi colocado e a pedra brita e o pó de brita foram colocados em cima. Então, boa parte ali tem o quê? Uns 4, 5 quilômetros desse material, que aí tranquilo. Na chão batido, e tem uns 4, 5 pontos de chão batido, com subidas, inclusive, com aclives, né? Não vão ficar atolados. Se chover, não passa. E porque aqui indo para Rio Bonito, pelo bairro industrial, ali pelo bairro Iores, né? Tem parte da estrada que está empedrada, mas tem parte da estrada que não é empedrada, né? E quando chove também é perigoso. Também é perigoso. Então, aí fica essa... Mas é muito mais garantido ir por dentro aqui do que por lá. Então fica essa situação. Mais destaques da região, a gente pode prosseguir aqui para a reta final. Teve futsal ontem, né, Jéssica? Está tudo no YouTube do Grupo Séries. Tem futebol hoje também, mas não é nem de Inter nem de Grêmio. E é um clássico brasileiro, né? Tem Palmeiras e Botafogo hoje pelo Mundial de Clubes. A gente está tendo esse campeonato aí que está movimentando bastante, né, Felipe? Inclusive tirando vários elogios de todo mundo que está acompanhando, né? É uma forma diferente que a gente teve neste ano aí com os clubes brasileiros, aqui sul-americanos também e europeus. Muito bem. Hoje tem o Flamengo, né? O Flamengo contra o Bayern de Munique. Isso, Flamengo e Bayern. Um jogaço hoje, acho que é às 5 horas da tarde, ou às 4 horas, 5 horas, na tarde de hoje, pelo qual é uma partida interessante para quem gosta de futebol. Para fechar aqui de local, Daiane tem um evento muito legal, teve um evento muito legal essa semana, um evento cultural, né, lá no CTG, com as etnias. Falar um pouco dessa movimentação que teve ao longo dessa última semana. Um projeto muito bacana, né? O CTG Galpão Amigo aqui de Nome Toque agora também é ponto cultural aqui do estado do Rio Grande do Sul, e a partir dessa designação do CTG como ponto cultural, o CTG pôde também se inscrever com novos projetos, e assim surgiu o projeto Um Povo, Muitas Culturas, onde as etnias, também a parte dos corais aqui do município, associações, essa parte cultural mesmo, participou inicialmente com essa amostra cultural, então mostrando um pouquinho mais da história de cada etnia. Também teve palestras, o Édipo da Rosa teve falando justamente sobre a parte de declamação do CTG. Também tivemos o Negro se apresentando com a Yara, contando um pouquinho mais da sua história, e também os alemães com os passos de dança, então apresentando na quinta e na sexta-feira para as escolas aqui do município. Na quinta foi pela parte da manhã
e na sexta pela parte da tarde. E no sábado, a Jéssica também esteve presente, acompanhando um pouquinho desse cerimonial, de certa forma, encerrando essa primeira parte, porque agora então esse projeto vai seguir acontecendo até o final do ano. Tem mais um festival de folclore ainda que acontece no mês de agosto, e essa parte cultural segue acontecendo aqui no município de Não Me Toque. Legal, chegamos na reta final do programa. Hora de dar tchau. Já passamos da hora, né, Luísa? Já falando que chega, já passou da hora. Não vamos atrasar a programação. Destacando então que a gente falou do Santo São Paulo antes, né? Não tem muito a ver com a cidade de São Paulo, porque a capital paulista foi fundada em 25 de janeiro de 1554, através de uma origem jesuíta, né? Ou jesuística, na história da capital paulista, com os padres jesuítas que estabeleceram um colégio naquela região. Muito bem. Você sabe que todos esses santos aí, Felipe, estão representados lá no Vaticano. Tem a Capela São Paulo, tem o São Pedro, tem a Sistina. Todos eles, na sua grande maioria, estão lá representados nos prédios e nos monumentos lá no Vaticano. Muito bem. Jéssica Gomes, reta final do programa. Considerações finais, palpite para Flamengo e Bayern de Munique. Jogão. Jogão que a gente vai ter a partir das 5 horas de hoje, né, Felipe? Mas certo. Eu acho que o Flamengo não vai passar dessa aí. Chegou até os oitavos, como o Palmeiras, o Botafogo, também o Fluminense que joga amanhã, né, às 4 horas da tarde contra a Inter. E eu acho que vai dar Bayern nesse jogo. Bom final de semana, Felipe, e até mais. Boas férias. Obrigado. Até daqui a algumas semanas. Beleza, bom passeio. Se ficar em casa, bom descanso também. Daiane Gissen, muito obrigado. Uma ótima semana que está por começar. E, claro, até o próximo Jornalismo em Pauta. Muito obrigada, Felipe. Obrigada aos colegas também. Um restinho final de semana aí, uma ótima semana. Jéssica, boas férias. Te esperamos na volta com ansiedade. Tem que pagar lanche quando sai de férias? Ou na ida ou na volta. Tá. Não, mas eu espero que agora, né? Porque segunda-feira eu não vou estar aqui, então... Vai ser na volta. Vai ser na volta. Vai ser na volta. Em consideração. Antônio Sadi Ribas, pronto para a corrida daqui a pouco, não? Não, eu vou ter que me recuperar primeiro, Felipe, dessa afonia aí, dessa situação toda aí. Vai demorar um tempo aí até eu me restabelecer física, emocional e medicamente falando. Muito bem. Mas enfim, obrigado, Felipe, um grande abraço. Jéssica, bom descanso para ti, boas férias, bom retorno e um bom restante de domingo aí para todo mundo. Obrigado, Luísa, na parte técnica operacional hoje também aqui no Jornalismo em Pauta. Saúde a todos os colegas, que os espirros diminuem, que as tosses se controlem. Amém. Porque realmente a semana foi de bastante espirro e tosse, mas faz parte do processo nos primeiros frios aí do ano. Melhoras ao Sadi nessa, como é que se diz? Nesta fonia. Afonia. Muito bem. Muito obrigado a todos que nos ouviram nas séries AM, na Positiva FM e, claro, também pela página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Aquele tchau tradicional para quem está nos assistindo. Até o próximo domingo.